Imagine uma história que moldou séculos, uma narrativa entrelaçada com fé, traição e o destino da humanidade. Os 12 apóstolos de Jesus foram homens que caminharam ao lado do divino, testemunharam milagres e, no final, cada um trilhou um caminho que se tornou lenda. Mas o que realmente aconteceu com esses homens após a crucificação? Como suas vidas terminaram e o que suas jornadas nos dizem sobre coragem, convicção e o custo da redenção. Neste vídeo, mergulharemos nas histórias raramente contadas, os fins trágicos e as lições eternas deixadas pelos mais próximos de Jesus. Do trágico fim de Judas Iscariotes à perseverança de João. Cada apóstolo carrega uma história que ressoa através dos tempos. Prenda a respiração e prepare-se para uma viagem que vai além das Escrituras, uma exploração do legado humano por trás dos símbolos sagrados. Simão Pedro, conhecido como a rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja, teve um fim que espelha a profundidade de sua fé e a intensidade de seu compromisso com o Evangelho. Nascido em Betsaída, era um pescador por profissão, antes de se tornar um dos discípulos mais próximos de Jesus. Sua jornada com Cristo o transformou de um homem simples e impulsivo para um líder firme e devoto. Após a ressurreição de Jesus, Pedro assumiu um papel central na disseminação do cristianismo, pregando com fervor e convertendo muitos. Sua missão o levou a Roma, o coração do Império Romano, onde continuou a espalhar a palavra de Cristo. No entanto, foi em Roma que Pedro enfrentou a perseguição mais severa sob o imperador Nero. Condenado à morte, Pedro foi crucificado. No entanto, em um último ato de humildade e reverência, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus. Esse gesto final reflete o caráter transformado de Pedro, de uma rocha firme na fundação da igreja, e seu legado perdura como um símbolo de fé inabalável e sacrifício supremo. André, irmão de Simão Pedro e um dos primeiros discípulos a seguir Jesus, teve um destino marcado pela fé inabalável e pelo testemunho corajoso. Sua jornada o levou a pregar o Evangelho por terras distantes, enfrentando adversidades e desafios imensos. A tradição nos conta que André foi levado a Patras, na Acaia, onde sua pregação converteu muitos e desafiou as autoridades locais. Por sua recusa em cessar a proclamação do Cristo ressuscitado, André foi condenado a um fim trágico, a crucificação. Mas não seria uma crucificação comum. André foi amarrado, não pregado, a uma cruz em forma de X, conhecida posteriormente como a cruz de Santo André. Disse que, mesmo enquanto enfrentava a morte, André continuou a pregar para aqueles que o observavam. Durante 2 dias, ele permaneceu vivo, exortando os passantes a se manterem firmes na fé. Sua morte não foi apenas um ato de martírio, mas um último sermão, uma prova viva da força de sua convicção e do poder da mensagem que carregava. O legado de André é um testemunho da resiliência e da dedicação dos primeiros seguidores de Jesus, que, apesar das perseguições e do sofrimento, mantiveram-se fiéis até o fim, inspirando gerações de crentes a fazerem o mesmo. Conhecido como o filho de Zebedeu e irmão de João, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, fazendo parte do círculo íntimo que testemunhou eventos como a transfiguração e a agonia no Getsemane. Sua dedicação ao ministério foi inabalável e ele se destacou como uma figura de liderança entre os apóstolos. O fim de Tiago é marcado por uma virada trágica, sendo o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio. A Bíblia relata que Tiago foi executado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I por volta do ano 44 d.C., Atos 12, 1-2. Este ato de violência foi um dos primeiros de uma série de perseguições,
contra a igreja primitiva, e a morte de Tiago serviu como um lembrete sombrio das dificuldades e sacrifícios enfrentados pelos seguidores de Cristo. A morte de Tiago não foi em vão. Ela reforçou a fé de muitos e serviu como um testemunho do compromisso dos apóstolos com o Evangelho. Seu legado perdura como um exemplo de coragem e fé inquebrantável, inspirando gerações de cristãos a permanecerem firmes em suas crenças, mesmo diante da adversidade. Você já tentou ler o livro do Apocalipse e sentiu como não estivesse entendendo o que estava lendo? Apocalipse Descomplicado, um manual para o leitor moderno, é a solução que você estava procurando. Este e-book revolucionário transforma as complexas escrituras em uma linguagem clara e acessível, usando exemplos do dia a dia e analogias pertinentes para iluminar os textos sagrados. Não tenha mais confusão, nem mais mal-entendidos. Apenas uma compreensão clara do livro do Apocalipse que ressoa com a vida moderna. Acesse o link na descrição e garanta já o seu exemplar de Apocalipse Descomplicado e descubra a sabedoria ancestral através de uma nova perspectiva. João, o apóstolo amado, conhecido por sua proximidade com Jesus e por ser um dos pilares da igreja primitiva, teve um destino diferente dos outros apóstolos. Ao contrário de seus irmãos em fé, que enfrentaram o martírio, João viveu uma longa vida repleta de contribuições significativas para a disseminação do Evangelho. Exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, João encontrou-se em um ambiente árido e solitário, longe da comunidade que tanto amava. Foi nesse cenário de isolamento que ele recebeu as visões, que comporiam o livro do Apocalipse, uma obra que descreve com riqueza de detalhes e simbolismo as últimas coisas e o triunfo final de Cristo. Após seu exílio, acredita-se que João retornou a Éfeso, onde continuou seu ministério até sua morte natural. Sua passagem pela terra não foi marcada pelo sangue do martírio, mas pela tinta com que registrou suas revelações e ensinamentos, deixando um legado eterno para a fé cristã. João, portanto, destaca-se entre os apóstolos não por um fim trágico, mas por uma vida dedicada à propagação da palavra de Deus, superando adversidades e contribuindo de forma inestimável para o cânon bíblico e para a esperança de incontáveis gerações. Filipe, um dos 12 apóstolos de Jesus, era conhecido por sua disposição em seguir o Mestre desde o primeiro chamado. Com um espírito inquiridor e uma fé que buscava compreender, ele desempenhou um papel fundamental nos primeiros dias do cristianismo, ajudando a espalhar a mensagem de amor e redenção. A história do fim de Filipe é envolta em mistério e tradição. Segundo relatos antigos, após anos de pregação e conversão de almas, o destino de Filipe o levou à cidade de Hierápolis, na Frígia, atual Turquia. Lá ele enfrentou a hostilidade de uma população ainda não convertida, que se opunha veementemente à sua mensagem. A tradição conta que Filipe foi martirizado em Hierápolis. Ele teria sido crucificado de cabeça para baixo aos 87 anos, durante o reinado do imperador Domiciano. Essa forma de execução, embora brutal, refletia a intensidade da oposição que os apóstolos enfrentavam ao disseminar o Evangelho. O legado de Filipe, no entanto, transcendeu seu trágico fim. Sua vida e morte serviram como um testemunho da força da fé e do poder transformador da mensagem que ele carregava. Através de suas viagens e ensinamentos, Filipe deixou uma marca indelével na história do cristianismo, inspirando inúmeras gerações a seguir o caminho de Cristo com igual dedicação e coragem. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos, é uma figura envolta em mistério e veneração. Conhecido também como Natanael, ele é celebrado por sua fé inabalável e seu compromisso com a disseminação do Evangelho. A tradição cristã
nos conta que Bartolomeu viajou longe, levando as boas novas a terras distantes, incluindo a Índia, onde enfrentou grandes desafios e perigos. O fim de Bartolomeu é narrado com detalhes que ressaltam tanto a brutalidade quanto a fé extraordinária do apóstolo. Segundo relatos, ele encontrou o martírio em Albanópolis, na Armênia, onde foi submetido a um dos mais horríveis métodos de execução, o esfolamento vivo. Apesar da tortura extrema, Bartolomeu manteve-se firme, pregando e testemunhando sua fé até o último suspiro. A morte de Bartolomeu não foi apenas um ato de violência, foi uma demonstração de fé e devoção. Ele se tornou um símbolo de resistência espiritual, inspirando incontáveis fiéis a permanecerem firmes em suas crenças, mesmo diante das mais terríveis adversidades. Sua história é um lembrete poderoso do sacrifício e da coragem dos primeiros cristãos, que arriscaram tudo para espalhar a mensagem de salvação. O apóstolo Tomé, conhecido por sua incredulidade, encontrou um fim marcado tanto pela fé quanto pelo martírio. Após a ressurreição de Jesus, Tomé duvidou que o Senhor tivesse verdadeiramente retornado da morte. Ele declarou que só acreditaria se pudesse ver e tocar as chagas de Cristo com suas próprias mãos. E assim foi feito. Jesus apareceu e convidou Tomé a tocar suas feridas, dissipando toda dúvida e transformando sua incredulidade em uma fé inabalável. Movido por essa fé renovada, Tomé embarcou em uma jornada que o levaria para além das fronteiras do Império Romano, até a Índia, onde ele se dedicou à pregação do Evangelho. Sua missão na Índia é uma tapeçaria de lendas e milagres, entrelaçando a história cristã com a rica tapeçaria cultural do subcontinente indiano. Disse que ele realizou muitos milagres e converteu muitos ao cristianismo, estabelecendo uma comunidade cristã que perdura até hoje. O fim de sua jornada terrena, contudo, foi marcado pelo sacrifício. Tomé foi martirizado por sua fé, perfurado por lanças nas mãos daqueles que resistiam à sua mensagem. Seu legado, no entanto, transcendeu sua morte, pois o sangue derramado no solo indiano tornou-se semente para o crescimento da fé que ele tão fervorosamente defendeu. A história de Tomé é uma poderosa lembrança da transformação que a fé pode operar em um coração antes duvidoso e do impacto duradouro que uma vida de dedicação ao Evangelho pode ter, mesmo diante do martírio. É uma narrativa que ressoa com a promessa de redenção e a certeza de que, mesmo nas sombras da dúvida, a luz da verdade sempre prevalecerá. Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus, é uma figura que evoca a transformação e o compromisso. Antes conhecido como Levi, o cobrador de impostos, Mateus foi chamado por Jesus para seguir um novo caminho, um caminho de verdade e luz. Deixando para trás sua antiga vida, ele se tornou um dos mais fervorosos seguidores de Cristo, dedicando-se a espalhar a mensagem do Evangelho. A jornada de Mateus o levou a terras distantes, onde ele pregou com paixão e convicção. Sua missão o levou à Etiópia, um lugar de grande diversidade cultural e desafios inimagináveis. Lá Mateus encontrou tanto receptividade quanto resistência, mas sua determinação em compartilhar o amor e os ensinamentos de Jesus nunca vacilou. O fim de Mateus foi marcado pelo martírio, um testemunho final de sua fé inabalável. Conta-se que ele encontrou a morte pela espada, sacrificando sua vida pela crença que tanto defendeu. A morte de Mateus, embora trágica, não foi em vão. Seu legado perdura até hoje, inspirando incontáveis gerações a seguir o caminho da fé, da esperança e do amor incondicional. A história de Mateus é um lembrete poderoso de que, mesmo diante da adversidade e do sacrifício final, a luz da fé pode brilhar intensamente,
guiando-nos através das sombras da dúvida e do medo, em direção à eternidade prometida. Tiago, filho de Alfeu, é uma das figuras mais enigmáticas entre os apóstolos de Jesus. Conhecido também como Tiago, o menor, sua presença é discreta nos textos bíblicos, mas sua dedicação ao ministério não passou despercebida. Após a ascensão de Jesus, Tiago teria se empenhado na propagação dos ensinamentos cristãos, uma missão que o levou a percorrer terras distantes e a enfrentar desafios imensos. A tradição nos conta que Tiago pregou inicialmente na Palestina e posteriormente no Egito. Em sua jornada, ele teria tocado os corações de muitos, convertendo almas com a mensagem de amor e redenção que carregava. No entanto, como muitos dos seus irmãos apóstolos, Tiago também encontrou a resistência daqueles que não estavam prontos para aceitar a nova fé. O fim de Tiago foi marcado pelo martírio. Segundo relatos da igreja grega, ele foi crucificado em Ostracine, no Baixo Egito. A cruz, símbolo de sofrimento e salvação, foi o último altar de sua devoção, o palco final onde ele selou seu compromisso com o Evangelho através do supremo sacrifício. A história de Tiago, filho de Alfeu, nos inspira pela sua coragem e fé inabalável. Mesmo diante da morte, ele permaneceu firme, deixando um legado de perseverança e esperança. Sua vida e seu fim trágico são um testemunho do poder transformador da fé e do amor que ele pregou até o último suspiro. Tadeu, também conhecido como Judas Tadeu, era um homem de fé fervorosa e um dos 12 apóstolos que seguiram Jesus com dedicação. Após a ascensão de Cristo, Tadeu espalhou a palavra divina com grande zelo, viajando por terras distantes para levar a mensagem de salvação. Sua missão o levou à Mesopotâmia, à Arábia, à Síria e finalmente à Pérsia, onde encontrou um povo sedento por esperança e verdade. Tadeu pregou com coragem, convertendo muitos ao cristianismo e desafiando as crenças pagãs estabelecidas. Sua pregação impressionava a todos, e sua capacidade de tocar os corações era notável. No entanto, sua jornada foi interrompida de forma trágica. Na Pérsia, Tadeu encontrou resistência violenta. Ele e o apóstolo Simão, o Zelote, foram martirizados por sacerdotes pagãos que se recusaram a abandonar seus deuses. Tadeu foi morto a golpes de machado, um fim brutal que selou seu testemunho de fé. A morte de Tadeu não foi em vão. Seu sacrifício inspirou inúmeras almas a buscar a verdade que ele tão apaixonadamente proclamou. Seu legado vive até hoje, como um símbolo de coragem e fé inabalável diante da adversidade. Tadeu é lembrado como o patrono das causas desesperadas, um santo que intercede por aqueles em momentos de grande angústia. A história de Tadeu é um exemplo poderoso do amor e da entrega que caracterizaram os primeiros seguidores de Jesus. E seu fim trágico é um lembrete da força transformadora da fé que ele tão bravamente defendeu até o último suspiro. Simão, conhecido como Zelote, era um dos 12 apóstolos que caminharam ao lado de Jesus, compartilhando os dias de ministério e as noites de reflexão. Seu apelido Zelote sugere um fervor e uma paixão que ele possivelmente carregava, seja pela lei judaica, seja pela causa revolucionária contra Roma, ou talvez, mais significativamente, por Jesus e seus ensinamentos. Após a ascensão de Jesus, Simão continuou a missão de espalhar a palavra divina, uma tarefa que o levou a terras distantes e a culturas diversas. Ele pregou com a mesma paixão que lhe rendeu o nome, tocando corações e transformando vidas com a mensagem de salvação. O fim de Simão, o Zelote, é envolto em mistério e lenda. As tradições variam, algumas sugerindo que ele encontrou o martírio na cruz, outras que ele foi cerrado ao meio e ainda outras que ele sofreu um tipo diferente de martírio.
Uma versão, registrada pelo cronista cristão Egésipo, afirma que Simão encontrou o martírio nos tempos do imperador Trajano, vivendo até uma idade avançada de aproximadamente 120 anos. As narrativas sobre sua execução divergem entre ser crucificado ou, segundo outras tradições menos seguras, morrer pela fogueira na Armênia. A história de Simão, o Zelote, é um testemunho da dedicação e do sacrifício que caracterizaram os primeiros seguidores de Cristo. Seu legado, embora não tão amplamente documentado quanto o de outros apóstolos, permanece como um símbolo da zelosa fé que move montanhas e da coragem que enfrenta o desconhecido em nome do amor divino. A história de Judas Iscariotes é marcada por um ato que mudou o curso da história: a traição. Ele, um dos 12 apóstolos, entregou Jesus Cristo aos guardas romanos por 30 moedas de prata, um preço que mais tarde se revelaria como o peso de sua consciência. Após a captura de Jesus, Judas foi consumido pelo arrependimento. A magnitude de suas ações o levou a um estado de desespero tão profundo que ele não viu outra saída senão o suicídio. Em uma narrativa que entrelaça a fé e a tragédia humana, Judas se torna uma figura complexa. Seu fim trágico não é apenas o resultado de suas escolhas, mas também um espelho das fraquezas humanas. A história de Judas nos lembra que, mesmo diante de grandes erros, há sempre a possibilidade de redenção, embora ele próprio não tenha conseguido enxergar isso. O destino de Judas Iscariotes permanece como um dos mais sombrios e discutidos entre os apóstolos. Sua história é um lembrete eterno das consequências de nossas ações e do poder do arrependimento. E assim, a história de Judas Iscariotes se encerra não com um ponto final, mas com uma interrogação sobre o que poderia ter sido se ele tivesse escolhido um caminho diferente. E assim, encerramos nossa jornada pelas histórias dos apóstolos, esses homens cujas vidas se entrelaçaram com os momentos mais decisivos da fé cristã. Espero que tenham se sentido inspirados e tocados por essas narrativas que atravessam séculos. Se você gostou deste vídeo e deseja acompanhar mais conteúdos como este, explorando as profundezas da história, da fé e da humanidade, não se esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, você não só apoia o trabalho, mas também se torna parte de uma comunidade em busca de conhecimento e reflexão. Que Deus te abençoe.